Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Bem-vindas a mais uma quarta-feira de estudo. Hoje, um pouco mais tranquilo. Não sei, acho que vai chegando o fim do ano, nós vamos ficando mais relaxados. Não, não podemos. Então, muito feliz, teve o encontro, né, do grupo do estudo também, durante o fim de semana. Não pude comparecer em razão do compromisso em Minas Gerais, mas essa é a proposta, né? Então, estávamos conversando aqui no chat e eu tenho projetos de que nós consigamos, de alguma forma, transformar esses estudos em algo além do computador, né? Que possamos fazer alguma coisa de assistencial. Ainda não está claro como isso ocorreria, mas peço que fiquem na vibração, na intuição e absorvam o que vier, para que nós possamos nos encontrar, pelo menos aqui em São Paulo, que é mais próximo para nós inicialmente, e produzir alguma coisa para a sociedade, né? Que ainda não sei muito bem o que é, como forma de agradecer por tudo isso que temos tido. Vocês, amigos da Rádio Amigo Espírita, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Vocês também do SoundCloud e do YouTube, obrigado pela companhia, por prestigiarem, divulgarem, comentarem este trabalho, por vibrarem positivamente, nunca é demais, né? Vai ficando difícil em todos os aspectos quando nós vamos tentando vencer essas barreiras do automatismo, e isso se aplica a qualquer ser humano naturalmente, comigo também não é diferente. Então, toda ajuda é sempre bem-vinda, ok? E aos companheiros presenciais, vamos ver quem está aqui hoje. A Deise, do Rio de Janeiro. A Adriana Vieira, também do Rio de Janeiro, de Bangu. O Dioclésio, de São João del Rei, Minas Gerais. O Ronildo, de Vitória da Conquista, na Bahia. A Marley, de Curitiba, no Paraná. A Socorro, de Paulista, em Pernambuco. A Marisa, do Rio de Janeiro. A Tereza, de Petrópolis, Rio de Janeiro. O Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná. A Jéssica, que está pela primeira vez acompanhando o estudo, porque só agora conseguiu nos alcançar, de Belo Horizonte. Seja muito bem-vinda, Jéssica. A Janete de Tijucas, em Santa Catarina. A Marineide de Natal, no Rio Grande do Norte. Miguel Pereira, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, perdão. A Maria de Esteio, no Rio Grande do Sul. Maria Moser. A Rita de Cássia, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Só conversando bastante aqui hoje. A estrelinha é para quem coloca o nome, Cássio. Quando tem a estrelinha, ele separa para eu ver quem pediu para colocar o nome. É só por isso. Ok? Então vamos lá. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi. Hoje estamos no encontro de número 24, né? E iniciaremos o capítulo 3, Tormentos Psicológicos, parte 1. Esse é o penúltimo estudo do ano, tá? Após o estudo 25, nós vamos dar uma pausa até começo de fevereiro. E o Cássio de São Paulo, capital, também está aqui. Neste capítulo 3, Tormentos Psicológicos, o Tormentos Psicológicos ele não é bem um tópico, né? Ele é a apresentação do capítulo. Então, não tem muito o que dissolver disso aí, tá? Então eu optei por trazer mais o texto corrido e aí nós vamos elaborando. Quem tiver interesse em participar, como sempre, fique à vontade. Seu João Nodari também chegando agora, boa noite. Fique à vontade de participar, deixar os comentários, porque não tem muita parte técnica, né, comparado aos outros, principalmente aqui do Triunfo Pessoal. Vamos lá então. Direto em Joana. Em face dos graves acontecimentos odiernos é comuns da atualidade, velocidade das comunicações, sucessão intermina de ocorrências surpreendentes, tragédias do cotidiano, avanços científicos e tecnológicos, ameaças contínuas de desgraças geradoras de insegurança emocional, o ser humano apresenta-se desestruturado psicologicamente, buscando fugir
antes que enfrentar a realidade traumatizante? Bom, em face dos graves acontecimentos da atualidade, quais são esses acontecimentos? A velocidade das comunicações. Bom, como tudo tem dois lados, a velocidade das comunicações é positiva, né, porque permite que a ciência se desenvolva, que as trocas sejam muito maiores, mas por outro lado é negativa também, porque tudo por correr muito rápido, algumas coisas acabam prejudicando, tanto em nível micro quanto macro, tá? Eu posso pensar, às vezes, em notícias que escapam de organizações, de órgãos governamentais, ou coisas que seria interessante que as pessoas ainda não soubessem, né? Porque pegam só parte do tema sem estar inserido em todo o contexto, e várias polêmicas nós temos aí desnecessárias. E no micro, por exemplo, uma foto que uma pessoa manda sem roupa para a pessoa que ama, de repente ela está lá com 10 milhões de visualizações da sua nudez, e algumas inclusive chegam ao suicídio, chegam ao homicídio, entram em estados depressivos e a vida nunca mais será a mesma, né? Vai levar muito tempo para que elas se reergam. Mas de forma geral também temos então sucessão intermina de ocorrências surpreendentes. Quando acaba uma coisa, começa outra. E nós temos aí atentados em Paris que seguiram o rompimento da barragem, que isso vão sendo uma sucessão. Aí, de repente, agora a Turquia derruba um caça russo por engano e a Rússia agora começa a colocar bombas. É uma coisa que nunca vai acabar. Nós sabemos que isso nunca vai acabar. Por outro lado, temos que ter uma visão também positivista de que as evoluções também não acabam, tá? Eventualmente coisas novas estão aparecendo para melhorar a nossa saúde, para melhorar o nosso conforto, a qualidade de vida, etc. Tragédias do cotidiano, né? Isso se dá em cidades de 1.000 habitantes e em cidades de 10 milhões, como São Paulo, mas sempre está acontecendo alguma coisa, tá? Avanços científicos e tecnológicos, ameaças contínuas de desgraças geradoras de insegurança emocional. Isso que está acontecendo ali na Europa é uma desgraça geradora de insegurança emocional. Para algumas pessoas não estão nem aí, né? Outras acham que é bem feito, outras não acham nada, outras nem sabem o que está acontecendo. Tá? Então cada um está no seu grau de envolvimento com o que acontece no universo. Cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer o que bem entender. O que nós podemos começar a pensar, já que estamos aqui em um estudo de triunfo pessoal, é não seguir a multidão. Eu não posso seguir a multidão. Então, uma reflexão, por exemplo, com os atentados de Paris. Essas pessoas sofreram, é grave. Elas estão no seu ambiente e elas são coagidas a fugirem, elas são assassinadas, você não tem segurança ali naquele local, naquele barzinho que você sempre ia, ou finalmente você junta dinheiro para fazer uma viagem internacional, está ali realizando um sonho e acaba passando por uma situação traumática. Porém, nem todo sírio é terrorista, como nem todo brasileiro é gente boa, como nem todo estadunidense é arrogante. Tá? Esses estereótipos nós precisamos quebrar. Porque senão nós ficamos com dó dos franceses e não ficamos com dó. Eu estou falando de dó, porque nós sabemos que o que temos que ter é compaixão e resignação. Mas eu estou falando de dó nesse lado, coitado deles. E não ficamos com compaixão para com os sírios. E para tantos outros povos, tá? Que sofrem absurdos, mulheres na África que são castradas, crianças na Ásia que trabalham por centavos, né? Praticamente um trabalho escravo. Mas parece assim, eu não me reconheço nessas pessoas, porque eu sou ocidental, então eu não me reconheço nessas pessoas. Eu sou ocidental, sou branco, eu não me reconheço no chinês. Eu não me reconheço no muçulmano. Eu não me reconheço no árabe. Eu não me reconheço no negro. E às vezes o negro brasileiro não se reconhece no negro africano. Então o que isso significa? Estereótipo. Nós ainda não conseguimos enxergar os espíritos que estão ali. Aquelas pessoas que estão entrando na Europa como refugiados, muita gente falava, não pode deixar esses caras entrar, eles são bandidos. Não, tem pai de família lá, desesperado, porque perdeu tudo.
Ele mora num local aterrorizado. As leis são feitas pelo Estado Islâmico para alguns desses indivíduos. Então, a partir daí, nós vamos fazer uma diferença no universo, porque nós não vamos tomar partido. Se eu creio na lei de causa e efeito, tudo que está acontecendo tem que acontecer. E é legítimo para que as expiações sejam pagas. O indivíduo sofreu uma tortura, morreu de forma aterrorizante, mas isso tinha que acontecer com ele. Ele não pode ter um mérito maior porque ele era francês ou porque ele era canadense e não ter mérito nenhum porque ele nasceu na Nigéria. Isso está errado. Né? Então, esses eventos deveriam servir para que nós começássemos a refletir. Será que esse ódio todo também não foi criado por um indivíduo sair da própria casa para explodir a si mesmo, né? Sendo que ele ouviu desde criança que isso era o correto? De onde vem tanto esse ódio? Será que nós, ocidentais, não pressionamos, humilhamos e furtamos tanto esses povos que eles tenham tamanho ódio? Então eu proponho essa reflexão, porque isso é parte do estudo. Entender que o adoecimento psicológico, os tormentos psicológicos, vêm desses desequilíbrios. Nós ficamos com medo das catástrofes do universo e nos esquecemos que elas, na verdade, são causa e efeito. Que tudo isso foi construído. E que se eu fui parte de alguma coisa no passado e o raio tiver que cair na cabeça de alguém, vai ser na minha, e ponto final. Eu posso estar dentro da minha casa e que uma turbina de avião caia aqui dentro, uma hélice de helicóptero caia aqui dentro. E ao mesmo tempo eu posso não ter que pagar nada e eu posso andar 1h da manhã na Praça da Sé e não vou ser assaltado. Se eu não tiver esse pensamento, eu começo a entrar em pânico e fico achando que o mundo se divide entre vilões e mocinhos. E os mocinhos são os ocidentais e os vilões são os do Oriente Médio e os orientais. Então nós buscamos fugir antes que enfrentar a realidade traumatizante, segundo Joana. Né? Então, porque que é essa fuga que eu estou falando? Né? Qual que é a realidade traumatizante? Bateram tanto naquele povo que agora aquele povo quer bater de volta. E eu sou parte das pessoas que bateram. Ah, mas eu não sei se eu estava lá, eu nasci aqui no Brasil, e etc, etc, etc. Tá? Isso tudo são os mecanismos de defesa. Nós temos que encarar a realidade daquilo ali. Tá? Hoje os sírios invadindo a França, amanhã podem ser os venezuelanos invadindo o Brasil. Tá? Nós sabemos que muita coisa está acontecendo, e aí nós vamos falar o quê? Né? Fora a corrupção que nós sofremos de todas as partes. Seguindo. Sentindo-se aturdido, ou ser, procura compensar-se no exagerado culto ao corpo, entregando-se a exercícios complexos e desgastantes de energias valiosas. Cirurgias corretoras e estéticas, implantes variados, como forma de compensação ao ego insatisfeito, dando lugar a mórbidos mecanismos que, se de uma forma propiciam prazer, assinalam também perturbadoramente as emoções, ante os receios inevitáveis que decorrem do processo orgânico degenerativo e do implacável suceder do tempo devorador. Então o pessoal está confirmando aqui que ficam assustados, que devemos orar, mandar vibrações positivas sobre a nossa diversidade, oremos para que não caminhe para a guerra. Então, as coisas estão acontecendo. Se estamos entrando na Terceira Guerra Mundial ou só um tumulto generalizado. Enquanto houver essa limitação abstrata, né, que delimita o país é uma linha imaginária, você atravessou essa ponte, você está no meu país, eu posso derrubar o seu avião, eu não sou igual a você, você não pode vir aqui buscar emprego, fica complicado, realmente suas economias são divididas, né? A base de tudo isso é o dinheiro, é o poder, é o status, né? Porque nós precisamos ter aí mais de 200 países, 200 presidentes e primeiros ministros, porque ninguém vai querer deixar o outro ser o rei do mundo. Já pensou? Jesus veio como governador da terra, né? E as pessoas ainda não o aceitam. Então, não, eu quero ser, eu quero ser. Então, quando nós conseguimos nos libertar desse eu quero ser e entendermos que fazemos parte de um todo,
que é isso que nos define como irmãos, aí não é o tamanho do seu nariz, a grossura da sua sobrancelha, a cor da sua pele ou a sua estatura, que vai definir se você é diferente de mim ou não, né? Isso é apenas fisiológico, é muito limitado, é muito superficial para alguém que se diz espiritualista, né? Identificar o indivíduo pelo corpo físico ou pelo local onde ele nasceu é uma coisa extremamente rudimentar para quem se diz espiritualista. Então, o que Joana está falando aqui? Quando nós nos sentimos aturdidos, nós procuramos compensar isso. Aqui, no caso, ela direciona para o exagerado culto ao corpo, que faz parte disso que eu falei, né? Porque nós já diferenciamos entre nós aqui, né? Então, entre os brasileiros, tem aqueles que, aquele cara é gordo, aquela ali é malhada na academia, aquele ali é baixinho, aquele ali é anão, aquele ali é gigante. Então, já diferenciamos aqui, né? Não estou nem falando de etnia. Então, fica esse culto. Porque parece que se eu alcançar um corpo maravilhoso, eu ganho um status quo, eu ganho um espaço a mais na sociedade, e ganha mesmo, tá? E ganha mesmo. Uma mulher com um corpo maravilhoso tem mais facilidade numa entrevista de emprego, por exemplo, do que uma mulher que não tem um corpo definido. Qual é a diferença disso? Se for uma empresa séria, não. Se for uma empresa que valoriza o potencial, não. Mas nós sabemos que existem facilidades. Tá? Várias pegadinhas que esses programas de humor fazem. Uma mulher considerada bonitona tentando trocar o pneu do carro, aparece um monte de homem para ajudá-la. Uma que não é considerada bonitona fica lá tentando trocar o pneu e ainda passam dando risada. Então, isso acontece internamente, e aí imagina como que é isso fora dali, né? Já somos criados assim para odiar uruguaios e argentinos por causa de rivalidade no futebol. Imagina se eu estou preocupado com o que está acontecendo com a criança lá do Nepal. Se eu ligo para o cara que está na Mongólia. Se eu sei o que acontece com aquela mulher no Camboja. Eu não estou nem aí. E não estar nem aí é o que me aliena, é o que me faz colocar-me nesse pedestal, colocar-me nesse distanciamento e não entender ainda o que é a unidade humana. Vamos ver aqui. A Elisa compartilha que o sobrinho dela é negro, africano, muçulmano, mas é muito amado. Veio para o Brasil fazer intercâmbio e casou-se com a sobrinha dela. E a família não consegue entender tanta dificuldade para sermos apenas humanos. Então, eu concordo com vocês. Aqui. No Brasil não deveria ter racismo. Somos miscigenados em sua maioria. Não deveria ter racismo, ponto. Em lugar nenhum. Porque raça, o que é a raça? É um composto genético aliado a um acaso, assim, né? Não um acaso caótico, mas olha, você tem que nascer ali, você vai nascer ali, não como uma raça superior. As pessoas não podem falar de Hitler, não podem falar de nazismo, porque foi um absurdo que ele fez, mas reconstrói isso intimamente muitas pessoas o tempo todo, nesses microterrorismos, né? Mas o que essa pessoa feia tá fazendo aqui? O que esse cara tá fazendo aqui, né? Nossa, meia-noite tem um cara de cor diferente da minha ali na esquina, será que ele vai me assaltar? Então, isso não é diferente do pensamento nazista, né? De considerar que uma raça é superior à outra. Mas, enfim. Dietas sem sentido alimentar e destituídas de nutrientes básicos para a saúde ameaçam o equilíbrio psicofísico, instalando graves problemas emocionais como a anorexia, a bulimia, a perda de memória, a irritação e distonia nervosas, outras, que lentamente se instalam no comportamento do indivíduo, conspirando contra a sua saúde e seu bem-estar. Olha aqui. Vamos ver. Olha aí. A Maria Moser coloca o seguinte: no Brasil existem muitos nazistas também, e é isso que eu quero trabalhar. Isso que para mim é importante. No Brasil, mas onde é o Brasil? O Brasil é aqui.
Eu sou brasileiro. Portanto, a questão é, existem nazistas no Brasil? Ok. E o que existe de nazismo em mim? Em que ponto eu sou intolerante? Em que ponto eu acho que tem que haver uma separação? Que os pobres têm que ir para lá e os ricos têm que ir para cá, que não pode ter ciclofaixa, porque esses caras que andam de bicicleta não tem nada a ver, que eu não gosto do indivíduo que é vegano, que eu não gosto do indivíduo que fuma ou que não fuma. Nunca é procurar no outro, é procurar em mim mesmo. Existe em mim. Eu sou terrorista em algum ponto? Talvez eu seja. Quando uma pessoa fala para o outro, olha, aquele rapaz ali é um estuprador, e o outro joga, não, então tem que matar esse cara, isso é terrorismo. Eu quero matar esse cara porque ele é um estuprador. E o muçulmano quer matar aquele indivíduo porque ele é cristão. Simples assim. Não é uma doença ser cristão, mas às vezes é uma doença ser estuprador. É um indivíduo completamente perturbado, é um indivíduo atormentado, é um indivíduo que vai encontrar só caos depois do desencarne e durante a existência vai sofrer várias turbulências psicológicas. Matar esse cara não vai ajudá-lo em nada e ainda vai me ligar a ele. Só que o meu pensamento às vezes é esse. Existe um limite para todos os indivíduos. Para alguns é o estupro, para outros é o sequestro, para outros é o assalto, para outros é a cor da pele, e cada um tem um nível de zona de conforto que varia. Alguns precisam de muita coisa para se sentirem incomodados, outros não. Você está ali em casa à noite, tentando colocar o seu bebê para dormir, passa um cara com som alto na porta da sua casa e o seu bebê acorda, se você já projeta, nossa, tomara que esse carro exploda, isso é terrorismo, porque você quer que um carro exploda. É colocar uma bomba naquele carro mentalmente. Ele não vai explodir, porque o teu psiquismo não tem essa potência. Mas existe, então, um terrorista em você, que não consegue entender que o outro precisa passar com som alto, desrespeitando leis, para se sentir alguém. Né? Ele ainda está nesse estágio evolutivo. Ainda é parecido com aquela criança que toca campainha e sai correndo. Não enxerga o espaço do outro, quer se divertir e precisa disso para se sentir aceito no mundo. Agora, explodir esse cara por conta disso é o mesmo que tentar matar uma criança porque ela tocou a campainha e saiu correndo. É nesse ponto que eu promovo a reflexão. Quanto de terrorista existe em mim, quanto de nazista existe em mim, quanto de Jesus existe em mim, quanto de perdão existe em mim, né? Porque eu também não sou só sombra e luz, eu sou um equilíbrio dos dois. Então, o que ela refere aqui? Essas dietas sem sentido alimentar e destituídas de nutrientes básicos, a pessoa faz dieta da lua, faz dieta do ovo, faz dieta do repolho, faz dieta de tudo. O objetivo qual que é? Emagrecer. Eu não estou considerando se isso vai fazer bem para o meu organismo, eu vou emagrecer. Eu não estou considerando isso a longo prazo, principalmente, e ela está dizendo que isso é errado, porque nós nos esquecemos do que realmente importa. Vejam bem, tá? Tudo que está sendo colocado aqui é o extremo. Não é que nós temos que comer o que bem entendermos, mas é não cultuar o corpo. Instalam graves problemas emocionais como anorexia, bulimia, perda da memória, a irritação e distonias nervosas, que se instalam no comportamento, conspirando contra a sua saúde e bem-estar. Então aqui, no estudo autodescobrimento, nós vimos sobre anorexia e bulimia, mas nesse aqui não. Como tem pessoas que fazem só esse, eu trouxe aqui uma nota do expositor. A anorexia é um distúrbio alimentar associado à autoimagem, no qual a pessoa não consegue aceitar seu corpo da forma como ele é, ou tem a impressão de que está acima do peso em níveis acima da realidade. Esse é o extremo, tá? Mas eu posso não ser um anoréxico, um anorético, mas eu posso ser uma pessoa que impede a mim mesmo de viver em razão do meu peso, tá? Eu não vou naquela festa porque é na beira da piscina e eu tô gordo, não quero tirar a camisa, vão fazer piada de mim, ou então vão querer me jogar na piscina e eu não vou. Eu não consigo ir, tá? Eu não vou usar uma camisa cavada porque o meu braço é muito fino, eu não tenho músculos, então eu prefiro passar calor para que eu não seja ridicularizado. Quem é que está me ridicularizando? Eu, tá? O que acontece? Ok. O pessoal disse que travou aqui, mas na rádio eu acredito que está funcionando, né? Tentem atualizar aí. Eu não sei porque acontece isso. Mas vamos lá.
o que acontece? Quanto menor a cidade, mais difícil é isso. Tá? Se você anda aqui, por exemplo, no centro de São Paulo, você anda no centro do Rio de Janeiro, você anda no centro de Belo Horizonte, Curitiba, você tem uma facilidade maior de lidar com essas diferenças. Tá? Agora, quando você vive numa cidade de 20, 30, 40, 100 mil habitantes, dependendo do jeito que você se veste, já gera uma polêmica. Tá? Todo mundo já fala de você, nossa, olha a cor do cabelo dela, nossa, olha a roupa que ele está usando e tal. Mas permitir que isso não me deixe viver é uma escolha minha. E essa escolha minha está relacionada a esse culto ao corpo. Eu não sou uma boa pessoa porque eu não tenho um corpo admirável. Então tudo que eu faço não vale. O bem que eu faço, as pessoas que eu amo, o bom amigo que eu sou, não importa porque eu estou 10 quilos acima do peso. Né? E esses valores começam cada vez a se instaurar mais. Tá? Então aqui nós temos essa imagem da garota que tem este corpo, mas quando ela olha no espelho, ela enxerga isso, tá? E muitas pessoas são assim também no campo psicológico. Eu sou uma pessoa legal, mas eu acho que eu sou chato. Eu sou uma pessoa inteligente, mas eu acho que eu sou um tapado. Né? Então vamos lá, vamos fazer uma palestra, vamos fazer um estudo. Ah, não, eu tenho vergonha. Se eu levantar a mão, todo mundo vai dar risada. Essa autoimagem distorcida, tá? Já é um transtorno, um distúrbio psicológico. Que se não for trabalhado pode ficar cada vez pior, até chegar em um ponto que se transforma, por exemplo, em uma fobia social. Eu não consigo ir aos locais porque eu tenho medo de ser julgado. Aqui também uma outra nota do expositor, essa imagem, né, de um exemplo de um estado crônico de anorexia ligada à bulimia, que é outro transtorno citado por Joana. Ok? É esse ponto que chega a necessidade da pessoa de se sentir magra. E essa pessoa aqui à direita, por vezes, ainda se olha no espelho e se sente gorda. Nota do expositor sobre a bulimia. A bulimia é um distúrbio alimentar no qual uma pessoa oscila entre a ingestão exagerada de alimentos com um sentimento de perda de controle sobre a alimentação e episódios de vômitos ou abuso de laxantes para impedir o ganho de peso. Normalmente associam bulimia com anorexia, tá? Mas é que a pessoa com anorexia vai desenvolvendo a anorexia, ela não quer se sentir obesa, ela não quer se sentir acima do peso. Então ela começa a provocar o vômito, então ela desenvolve a bulimia. Tá? Dificilmente uma pessoa vai desenvolver a bulimia por outro motivo que não seja essa insatisfação com o peso. Portanto, elas sempre aparecem associadas, mas são transtornos diferentes. Tá? Eu posso ser bulímico e não me tornar anoréxico. Como? Eu vomito e como de novo, vomito e como de novo, porque eu sempre quero continuar comendo. Não a mesma coisa, tá? Agora, o anoréxico não, ele come, vomita e não come de novo. Tá? Então, nós temos que saber diferenciar isso aí, que segundo Joana, são transtornos que se originam nessa fuga da realidade, né? Nós encontramos algum ponto e acabamos aceitando. O Cássio diz o seguinte: às vezes somos influenciados a fazer uma dieta radical para que sejamos aceitos. Tudo é uma questão de aceitação, autoaceitação. Aqui também outra pergunta, Simone Freire. A sociedade cobra a perfeição das pessoas e todos temos imperfeições. Volto a trazer a reflexão, Simone. Somos nós a sociedade. Não é o Brasil que tem corruptos, eu sou brasileiro. Não é a sociedade que nos cobra isso, eu sou a sociedade. Então eu cobro isso também. Eu cobro isso em mim e eu cobro isso no outro. Tem gente que fala que não cobra, mas não consegue, por exemplo, se sentir atraída por uma pessoa acima do peso. Ah, eu tive 15 namoradas e as 15 tinham que ser magras. Amigo, eu também não gosto muito de ter amigo disso ou daquele jeito. Ah, eu não gosto de ter amigo pobre, eu não gosto de ter amigo feio. É nesse ponto. Começa por mim. Eu rejeito alguma coisa e depois essa sombra projeta na sociedade da qual eu faço parte, e aí eu fico achando que a sociedade me impõe as coisas, quando na verdade quem as impõe sou eu mesmo. E se eu não começar por essa mudança da minha parte, com os meus filhos, no meu casamento,
aí eu não vou conseguir mudar a sociedade mesmo. É porque eu falo, não, eu não vou criar o meu filho do jeito que eu gostaria, porque senão ele vai sofrer pela sociedade. Então eu vou criar ele como a sociedade quer. Aí eu sou a sociedade criando o meu filho automatizado para responder a isso. É para deixar o filho ficar obeso e diabético? Não. Tá? Eu estou falando de não levar as coisas ao extremo. Tá? Permitir que haja uma manifestação. Eu realmente não acredito, não vejo por que dar chocolate para uma criança, né? Um bebê, mas eu vejo algumas mães que têm prazer nisso. Nossa, agora ele pode comer de tudo, vou dar chocolate, vou dar. Para quê? Se ele não conhece isso, se ele não sabe que isso é gostoso e isso faz mais mal do que bem, para que eu oferecer essas coisas para a criança? Então, somos nós que fazemos isso da sociedade. Eu quero ver o meu filho lambuzado de chocolate, de açaí, de sorvete, e aí eu dou isso para ele, porque isso é gostoso. Só que ele nunca comeu isso, então ele não sabe que isso é gostoso. Quanto mais eu conseguir impedir que meu filho tenha acesso a refrigerante, a esses sorvetes gordurosos, melhor para ele. Ele não precisa saber que essas coisas existem. Um dia ele vai acabar descobrindo. Mas por que tem que ser pelas mãos da mãe logo que ele faz 6, 7 meses de idade? Então, são nesses pontos que às vezes nós não nos vigiamos e acabamos repetindo esse padrão que é da sociedade, mas que na verdade começa em nosso lar. Isso, a sociedade somos nós, aqui o Ronildo colocando. A Marimeide aqui. Dieta nem pensar, sou magrelo e qualquer grama faz falta. Pois é, tem gente sofrendo para engordar, né? Tendo que comprar massa, tendo que comprar tudo isso. Isso tudo o que, Cláudia? Me explica que eu não entendi. Mas acredito que eu entendi. Ela pergunta se estamos numa transição para um mundo de regeneração, então essas coisas não fazem parte? Fazem. E aí que entra a diferença. Eu saber que essas coisas estão acontecendo, porque elas são causa e efeito, como eu coloquei, tudo bem, isso me alivia. Mas isso me alienar é um problema, porque eu estou usando a lei a meu favor. E o que faz a diferença de um indivíduo que alcança a caridade é dar do que não tem. Então, amar os inimigos. Então, esse indivíduo deram um tiro na cabeça dele, ou a casa dele explodiu, ele merecia, a lei está se cumprindo, ótimo, muito bonito. Mas por conta disso eu não vou lá doar uma roupa para ele? Eu não vou lá oferecer um teto para ele se reerguer na vida? Eu não vou ajudá-lo com alguma coisa? É nesse ponto que eu me diferencio. Oferecendo algo para aquele indivíduo que perdeu algo porque merecia perder. Isso é caridade. E isso é uma diferença muito grande. Então, o planeta está num momento de sair de provas e expiações para regeneração, e teoricamente o que de pior existia evolutivamente está encarnando e eles estão aparecendo. Mas nem por isso eu não posso amar essas pessoas, ter compaixão para com elas, imaginar o inferno psicológico que elas vão vivenciar com o desencarne. Pensa o que é para o indivíduo achar que vai encontrar um monte de virgem e encontrar um umbral, sem saber o que é aquilo, sem nunca ter ouvido falar naquilo. Ele acabou de perder a crença nos líderes religiosos dele, no Deus que ele considerava, e ele não sabe onde buscar ajuda. Eu vou dar risada desse indivíduo? É uma dor terrível. Quando você está perdido na própria mente, não tem para onde ir e nem morrer você pode, porque o espírito não pode se matar. Então, eu tenho que olhar de uma outra forma, senão eu não desenvolvo compaixão. É só um irmão que está em um estágio evolutivo inferior. Se o cara aparecesse aqui e explodisse a minha casa, provavelmente eu ficaria muito nervoso, provavelmente eu ficaria muito chateado, mas eu com certeza ficaria menos do que se fosse o contrário, porque eu sei um pouco mais que ele como funcionam as coisas, né, no mundo espiritual. Então eu tenho que ajudá-lo, já que ele ainda não sabe. Não é nos alienar da questão só porque ela é uma lei. Pelo contrário, façamos a caridade mesmo assim. E não fazer porque conta ponto também, né? Ok? Aí a Cláudia concordou. Muito bom, muito comentário aqui. Eu sinto muito pelas pessoas que não podem acompanhar ao vivo, porque tem muita coisa. As que eu coloco aqui são só algumas, mas tem muita coisa. Continuando.
Nota do expositor. Só que aqui na nota do expositor eu peguei o trecho do livro Autodescobrimento, uma busca interior, que é outro estudo. Porque Joana, aqui no Triunfo Pessoal, fala de distonias. E lá no Autodescobrimento, ela explica o que é a distonia. A vida orgânica é resultado da harmonia vibratória do ser, que equilibra as células nos campos onde se aglutinam, dando forma aos órgãos e estas ao corpo físico, com as suas complexidades, através das quais se exterioriza o psiquismo. Então, a vida orgânica, ou seja, o corpo físico, é resultado da harmonia vibratória do ser. Portanto, se o teu corpo apresenta algum defeito, é porque a vibração não está harmonizada. Ela, em algum ponto, sofre uma interrupção, tem um ruído, tem alguma frequência negativa. Tá? É apenas isso. Você não está sendo punido, eu devo estar sendo punido porque fui uma pessoa ruim. Não, é causa e efeito. Como você vibra culpa, como você vibra ódio, não há uma harmonização. Então, na hora da formação do seu corpo, ele acaba nascendo com alguns defeitos, né? Que podem ser esses defeitos físicos mesmo, ou essas doenças que acabam por aparecer. Um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação das doenças. Aqui, está lá no Autodescobrimento, capítulo 2. Um erro de comunicação entre a consciência, que é psíquico e, portanto, espiritual, e o corpo, que é orgânico, favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação das doenças. Então, essa questão do ruído na comunicação. Né, eu tenho alguma coisa que me impede, como se fosse um filtro negativo. Eu quero amar aquela pessoa, mas o meu orgulho não deixa. Eu quero ficar feliz pelo meu companheiro que foi promovido, mas a minha inveja não deixa. Então, esse é o ruído na comunicação. E aí eu fico a vida inteira pensando, eu que tinha que ter sido promovido, essa vida não é justa, onde está Deus? Aí eu desencarno vibrando esse ódio com Deus, aí eu tenho que encarnar de novo, é lógico que eu vou vir com algum comprometimento. É nesse sentido que ela fala, tá? Essa distonia. Então, tem que haver sintonia, harmonização entre a tua consciência. Quanto mais limpa for a sua consciência, mais desapegada do ego, no sentido de orgulho, de vaidade, menos chance você tem de produzir alguma doença ou algum distúrbio físico, segundo Joana de Ângeles. O Dioclésio disse que... Eu vou compartilhar aqui. Deve ser por isso que a minha pressão está voltando ao normal de novo, devido à minha vibração que está melhor. Mesmo que não se cure por completo, está bem melhor. Sim, e tem um outro ponto, né, que às vezes as pessoas esquecem. Nessa questão, por exemplo, da perda do peso, ou do uso de drogas, isso se aplica. Vamos supor que eu esteja com 80 quilos. Tá? Eu estou engordando 1 quilo por mês. Então, em 5 meses, eu estarei com 85. Aí eu começo a fazer uma dieta que não é radical, mas eu não perco peso. Daqui 5 meses, eu estou com 80 quilos. Na minha cabeça, nossa, essa dieta não está adiantando nada, porque eu continuo com 80 quilos. Mas qual é a realidade? Essa dieta me impediu de ganhar 5. Então, eu emagreci 5 quilos antes de ganhá-los. O que eu não fiz também conta. Então, um indivíduo que pensa, nossa, eu estou no estágio da minha dependência química do meu alcoolismo, que eu estou perdendo as coisas na minha vida. Eu vou ficar 1 semana sem beber. Depois de 1 semana sem beber, ele não recuperou nada da vida dele. Ele está com a saúde um pouco melhor. O que ele pensa? Não adiantou nada. Na verdade, ele se esquece que aquela situação onde ele se encontrava, com mais 7 dias bebendo, teria ficado pior. Então, ele conseguiu resultado com isso. Nunca podemos nos esquecer disso. Não é só o que a sua pressão reduziu, é o que ela também não aumentou se você não tivesse feito nada a respeito. Então, ela reduziu muito mais do que você consegue configurar, porque em alguns aspectos ela nem chegou a subir. Continuando em Joana. A desenfreada busca do gozo, em vez de proporcionar-lhe felicidade, torna-se-lhe fogo fátuo de rapidíssima duração, deixando ressaibos de amargura e de insatisfação que induzem a novas e ininterruptas ansiedades.
O fogo fato diz respeito a uma luz que aparece às vezes por emissão de gases, né? Algumas mitologias, aqui no Brasil, se eu não me engano, é o boitatá, em mitologias na Europa são fadas e etc. Mas são liberação de gases que produzem uma luz. Isso significa, na linguagem de personalidade, fogo fato, um brilho ilusório, uma luz que se apaga com facilidade, ok? Então, a desenfreada busca do gozo, ou seja, não é que eu não deva buscar o prazer, mas eu tenho que ter freio. Em vez de proporcionar felicidade, torna-se-lhe fogo fato, que é o que o indivíduo sente quando termina de ter uma relação sexual com a amante e vem aquele peso na cabeça dele, ou quando ele sai de uma casa de prostituição, ou quando ele volta da mesa do pôquer e viu que a moto dele ficou lá na mesa porque ele perdeu no jogo. Naquele momento, quando tudo acaba, o indivíduo acorda no outro dia, nossa, o rei do camarote, e no outro dia ele tem uma ressaca imensa, gastou tudo em bebida para fazer graça para os outros e tem apenas um arrependimento. Não preenche. Tá? É isso que ela está querendo dizer. Quando eu vivo em função disso, eu só quero ter prazer, eu quero ser rico, eu não estou nem aí se alguém vai passar fome, eu vou roubar mesmo, vou furtar mesmo, vou passar para trás, eu só vou buscando desenfreadamente, isso não me preenche. Por isso que quem rouba 1 milhão precisa roubar 5, 10 e vai roubando até ser pego. E depois que é pego, rouba de dentro da cadeia, porque não preenche. Em compensação, aquele indivíduo trabalhador que vive com um salário de uns 3 mil reais ali, se ele ganha 10 mil na promoção da Sky, ou se ele ganha 10 mil na promoção do Faustão, a vida dele se resolve. Nossa, se eu ganhasse 10 mil reais agora, minha vida se resolveria. E outros com 30, 40 milhões não conseguem se resolver. Esse é o fogo fato, que eles ficam buscando o gozo incessantemente, o poder, e não conseguem se desapegar disso. É isso aí, Eliane. A Eliane compartilhando aqui que está feliz por não ter engordado. Esse é o pensamento, né? Não nos esquecer daquilo que não aconteceu também. Deixando ressaibos de amargura e de insatisfação que induzem a novas e ininterruptas ansiedades. Então, o que ela traz? Como isso não me satisfaz, isso gera uma ansiedade nova. É muito parecido com o que eu falo de dependentes químicos. Tá? O indivíduo começa usando droga para ter prazer. E ele termina usando droga para tirar a dor. Eu fumo maconha porque me faz dar risada. Eu fumo maconha porque me faz dar risada. Eu fumo maconha porque me deixa calmo. Eu fumo maconha porque me deixa calmo. Eu fumo maconha porque se eu não fumar maconha eu fico mal. Olha a diferença. Ele vai sempre indo por um caminho onde o que era prazeroso agora funciona para tirar a dor. Quem fuma cigarro também, qualquer droga, eu estou falando aqui. Então o indivíduo fuma um cigarro para aliviar a ansiedade. Quando eu estou nervoso, eu fumo um cigarro. Aí ele fuma o cigarro dele para aliviar a ansiedade. Aí se ele fica 40 minutos sem fumar o cigarro, ele tem uma ansiedade que é da abstinência da nicotina. Aí ele tem que fumar um cigarro para aliviar a ansiedade que foi criada pelo cigarro. E quando ele percebe, aqueles 2 cigarros por dia se tornaram um maço, 2 maços, 3 maços, um câncer, uma perda financeira imensa. Um cigarro de marca hoje está R$8 o maço. É um indivíduo que fuma um cigarro por dia. Nós estamos falando de R$240 só de cigarro, mais o isqueiro, mais o house, mais o combustível para ir buscar o cigarro. Faça as contas de quanto esse indivíduo gasta para curar uma ansiedade que foi criada pelo remédio da ansiedade. Nessa correria que se apresenta falsamente como propiciadora de segurança e harmonia, o sexo desvaira e ressuscita os níveis do primitivismo, de onde saiu para atender os modismos vigentes, embora a preço de insanidade mental e de total relaxamento dos valores ético-morais. Eu não sei como é em outros estados, né? Mas aqui em São Paulo tem os pancadões. Claro que no Rio de Janeiro tem, porque foi dali que surgiu. Mas é isso. Chegou num ponto em que você tem adolescentes de 14 anos, assim, garotas que já saem praticamente peladas de casa e tem relação com os caras que depois elas não sabem nem quem eram, no meio da rua. E filmam e colocam fotos sem roupa no Facebook, assim, o negócio ultrapassou os limites.
Talvez se você viva numa rede um pouco mais fechada, essas coisas não apareçam para você, né? E nem é sugerido também pesquisar, porque você não vai conseguir nada com isso. Mas se te falo, não, o Vitor está exagerando, procura no Google, procura na internet e vai descobrir o que está acontecendo aí fora. Isso se dá com a classe social que dizem que é mais baixa, que é esse do pancadão, mas tem muita gente rica lá também. Então, eles querem nos fazer acreditar que isso é coisa de gente pobre, mas tem um monte de gente rica ali no meio envolvida. Tá? Filho de indivíduo que mora em Alphaville, etc., está lá também. Porque chegam lá com dinheiro e conseguem o que querem, sexo fácil e etc, etc. Veja, ó, o sexo desvaira e ressuscita os níveis de primitivismo de onde saiu, que é o que está acontecendo, né? Eu lembro que eu assisti um filme na escola que chamava Guerra do Fogo, que mostra realmente essas relações primitivas do sexo, assim, que o indivíduo chegava o macho, né, chegava na fêmea e realizava o ato sexual com ela sem consentimento, virava as costas e ia embora. Não é diferente do que está acontecendo hoje. Com toda a instrução que nos foi dada, tem esse colapso na área da sexualidade e da perversão e do fetiche. E aí você tem um indivíduo que lança um livro que chama 50 Tons de Cinza e um monte de gente quer ir assistir e acha maravilhoso, como se tudo aquilo fosse novo. E desde a época medieval já se tinha toda essa parafernália que parece um calabouço. Então, quer dizer, é como se o indivíduo esquecesse que ele já veio dali e que voltar para ali é uma forma de regredir, que é um mecanismo de defesa, mas que é uma forma de regredir. Tá? O espírito não regride, mas o meu comportamento, sim. Então, por que eu quero voltar lá? Vamos ver aqui. O que eu preciso lá que eu não tenho mais aqui? Do que eu sinto falta? Eu preciso fazer essa análise se eu quero crescer. O Sérgio. Vitor, eu gastava em torno de R$ 450 de cigarro por mês. Detalhe, gastava. Parei depois que tu falou aqui que é melhor tentar parar agora do que quando estiver em cima de uma cama. Parabéns, parabéns pela sua vontade de se curar. E parabéns pela sua coragem de compartilhar isso aí para ajudar outras pessoas. É o que eu falei daquele peso que o indivíduo não percebe que ganha. Talvez, graças a ter parado agora, você nem chegue aí para uma cama e fique pensando, talvez se eu tivesse fumado não teria dado problema. Mas você já tem uma consciência de perceber que não, né? Se curando antes que a coisa aconteça, antes que você precise da cura. Muito obrigado pelo exemplo, Sérgio. Vejam, ó, embora a preço da insanidade mental e de total relaxamento dos valores éticos morais, porque tem sanidade mental, você se relacionar sexualmente com uma pessoa que você nem conhece, no meio da rua, que sanidade mental tem nisso? Autoestima zero. Eu não sei o que esse indivíduo está passando para mim. Além de DST, além de humilhação, além de um monte de coisas. Sem contar esse aspecto espiritual de que nós sabemos que quando nós nos relacionamos sexualmente com outra pessoa, nós nos conectamos a esse espírito. Então, o que nós estamos vendo ser criado ali? Uma egrégora de espíritos que estão se fundindo intelectual e sexualmente e vão espiar isso espiritualmente lá na frente. Um grupo de pessoas que vão vir perturbadas em algum aspecto, porque eles estão fazendo vários laços sem levar em conta a gravidade disso aí. Então não tem como a mente continuar sã, porque eles estão mexendo com energias muito poderosas, no caso a energia sexual, que é a energia mais poderosa que nós temos no corpo humano. Fiquei feliz aqui, ó. Dioclésio, 1 ano sem tomar cerveja. A Luciene, 22 anos sem fumar. O Ronildo também sem fumar. É isso aí. Alguns também já sem café, que eu sei que já pararam com o café também. Nós vamos conseguindo juntos. Continuando. O absurdo consumo dos alcoólicos e do tabaco, em mecanismos escapatórios do medo e a ansiedade, favorece o uso desregrado de substâncias alucinógenas e de outras drogas químicas de alto poder destrutivo dos equipamentos neuronais, que não mais se refazem, infelicitando e degradando. O Cássio também, 3 meses sem fumar. Parabéns. Bom, o absurdo consumo dos alcoólicos e do tabaco. Vejam,
nunca é assim, você não pode tomar uma taça de vinho, não. Né? Nós não vamos nos tornar santos da noite para o dia, sabe? Tem hora que você vai, sim, comer um Big Mac, ou você vai tomar uma cerveja com os seus amigos, e, enfim. Cada um vai buscar uma janela para o seu alívio de tensão. Tá? O indivíduo que vai para o site visualizar pornografia. O ponto é o abuso. O abuso. E a desconexão com a consequência que aquilo traz. Tá? Aquele momento de prazer pode vir seguido de um momento muito maior de desprazer. Então, 3 cervejas que às vezes você toma ali com calma em 1h30 podem significar 4 horas numa delegacia se você bater o seu carro. Eu nem estou falando de atropelar alguém, eu estou falando de bater o seu carro, tem que fazer boletim de ocorrência, chamar o seguro, aí você vai ficar 1 semana, 15 dias sem seu carro, por conta de 1h30 tomando cerveja. É nesse aspecto. Né? Não assim, você não pode tomar cerveja porque você é espírita. É começar a aplicar o campo analítico de custo-benefício e aplicar inteligência espiritual. Eu vou ganhar ou perder fazendo isso? Se eu vou perder, por que eu quero fazer? Aí você vai se conhecendo e chega uma hora que consegue diminuir o comportamento. Olha, Simone 2 anos sem comer carne, a Cláudia 2 anos sem cigarro, o Sebastião sem cigarro, sem café, sem cerveja e sem açúcar há 6 anos. Nossa, parabéns. Dioclésio às vezes faz o dia do lixo, tira para comer um lanche bem grande. Ok, contanto que ele tem isso delimitado para ele, é o que ele precisa e esse é o momento dele. Agora, se ele fizesse a semana do lixo, aí como eu sou o que eu como, se eu faço a semana do lixo, eu acabo virando um lixo, né? No sentido de que o que tem em mim é só resíduo, não tem nada de nutriente. Lixo é isso, né? É a capa das coisas, é a casca das coisas, é a embalagem das coisas. Então, essas coisas plásticas que nós comemos, salgadinho, hambúrguer industrializado, são coisas plásticas que não têm nutriente, né? Então, quando eu como só isso, eu me transformo em uma lata de lixo, porque em mim só tem resíduo. Favorece o uso desregrado de substâncias alucinógenas, né? Porque quando o indivíduo bebe, ele tem uma chance maior de fazer certas coisas. Quando o indivíduo fuma, ele produz pela nicotina um aumento da ansiedade que leva ele à insônia. Normalmente quem fuma toma café, então é nicotina e cafeína, isso gera insônia. Aí ele vai buscar um diazepam, um Rivotril para conseguir dormir. Então quer dizer, ele precisa de Rivotril para dormir? Não. Ele toma o Rivotril porque ele fuma cigarro. E ele fuma cigarro porque ele toma café. Né? Começa nesse processo. Se ele não tomasse café, ele não fumaria cigarro e não precisaria do Rivotril. Mas é essa cadeia que ela está falando, tá? Que pode se dar com qualquer tipo de comportamento e droga. E de outras drogas químicas de alto poder destrutivo dos equipamentos neuroniais que não mais se refazem. Está dizendo aqui que os neurônios não se reproduzem. E aí, o que eu trouxe aqui na nota do expositor? No artigo Os Novos Neurônios, a Cannabis, o Viagra e o Budismo, o Alisson Muotrick, na coluna Espiral do G1, coloca o seguinte: um dos temas mais atraentes da neurociência atual é a descoberta de que o sistema nervoso tem capacidade de produzir novos neurônios, mesmo no cérebro adulto. Esse fenômeno é conhecido como neurogênese. Tá? São estudos que começaram no final dos anos 90, tá? Depois no meio do ano 2000, mas ainda não são estudos conclusivos. Tá? São estudos feitos em animais, principalmente em ratos, e eles identificaram também em seres humanos que o número de células neuronais cresce quando o indivíduo está passando pelo estágio de morrer. Só que eles identificaram que isso acontece no hipocampo, tá? Que é associado às memórias. Então, o que isso diria? Que como as nossas memórias vão ficando no nosso cérebro, elas vão criando novos neurônios para captá-las. O que explicaria, por exemplo, por que o indivíduo que fuma maconha ou fuma muito cigarro, né, fumaça, muitos inalantes, perde neurônio, perde a memória também. Né? Uma pessoa que fuma maconha há muito tempo não tem memória boa. Pessoa muito estressada também não.
tá? Mas eles ainda não conseguiram identificar se todas as áreas neuronais podem se reproduzirem. Tá? O que isso resultaria? Resultaria que pessoas com lesões nessa área poderiam se reequilibrar. Você poderia ter uma pessoa que está na cadeira de roda voltando a andar, você poderia ter a cura para o Alzheimer, para o mal de Parkinson, para demências, você poderia ter cura para o AVC, porque são todos aspectos que ou matam ou degeneram o cérebro. Então, só que alguns cientistas já começam a identificar que é possível produzir células-tronco em laboratório. Que a célula-tronco seria uma célula que ela ainda não é formada em nada. Então, onde você coloca ela, ela se direciona e cria uma célula para aquilo. Então, a sua pele é um tipo de célula, o seu dente é outro tipo de célula. Se você coloca uma célula-tronco ali, ela se transforma em uma célula de acordo com o ambiente em que ela se encontra. Colocando isso no lugar certo do cérebro, aquela área que foi danificada poderia ser restaurada. Tá? É esse o objetivo, é essa luta desses cientistas aí na questão da célula-tronco. E alguns estudos concluíram que eles conseguiram reproduzir que essa célula-tronco ia se criando, só que ela crescia indefinidamente, ou seja, se eu colocasse isso dentro de um ser humano, isso se transformaria em um tumor. Depois é que eles começaram ali no rato, então o que eu faria? Eu produziria essa parte do cérebro fora do seu corpo, e depois que ela estivesse pronta, eu colocaria de volta no seu corpo. E você teria esses aspectos sendo restaurados aos poucos. Tá? Não é, como eu disse, não é conclusivo, tem muita polêmica, tem vários pontos de vista, mas é um passo que talvez lá na frente nós venhamos a descobrir que as células neuronais podem sim se reproduzir, o que resultaria em um avanço imenso para a ciência. Aqui na revista da Biologia da USP, no volume 3, isso em dezembro de 2009, Hilton Santos coloca o seguinte: a neurogênese, hoje um fenômeno indiscutivelmente bem estabelecido e amplamente aceito, oferece oportunidade de entender como o sistema nervoso desenvolveu mecanismos para suprir as demandas do ambiente. Embora pouco ainda se saiba sobre a função da neurogênese adulta, parece que o surgimento de novas células nervosas faz parte de uma gama de recursos neurais que podem contribuir para a flexibilidade comportamental dos animais. Olha o nome desse artigo: Neurogênese no sistema nervoso adulto de mamíferos. Tá? Então, o que ele está dizendo? Existe a neurogênese? Existe. Ali em testes de laboratório em animais. Ainda não estamos em um ponto, mas isso pode cair por terra, então, e nós podemos acabar descobrindo que os neurônios se criam novamente, resolvendo todos esses problemas já citados. Joana, a apologia da insensatez produzida pela mídia alucinada perverte a identidade do indivíduo, massificando-o e nivelando-o nas faixas do egoísmo doentio, assim como da fatuidade. Fatuidade, assim como fogo fato, né, do que é vão, daquilo que é superficial. A apologia da insensatez produzida pela mídia alucinada, né? Nesse aspecto aí, de que eu tenho que ser insensato, de que eu não posso gostar daquelas pessoas porque eles são muçulmanos, porque eu não posso gostar daqueles indivíduos porque eles são budistas, porque eles são ativistas, por conta disso e daquilo. E a mídia realmente produz esses eventos, né? Direciona a câmera para onde ela quer, ou o microfone para onde ela quer, e vai produzindo que cada vez nós tomemos o partido que, quando eu falo partido não é político, né, venhamos a escolher o lado que mais beneficia a indústria que a segmenta, a indústria que a financia, nos tornando insensatos, né? Paramos de olhar para as diferenças e enxergamos apenas as igualdades, assim. Não é de estranhar que o número de pacientes neuróticos e psicóticos se faça cada dia mais expressivo, mais avassalador. Porque vai entrando no campo da loucura. Eu fico tão pressionado de seguir esses padrões, eu fico tão pressionado de não falar besteira e de ter que tomar cuidado com o que eu falo e de ser quem eu sou, que eu neurotizo. Eu penso, porque eu não posso viver, porque eu não posso falar.
porque tudo vai incomodar alguém, tudo vai contra um padrão. E ao mesmo tempo, quando eu não consigo lidar com isso e vou para esse campo da sexualidade, eu entro em um campo psicótico, né? Porque eu me desconecto da realidade, principalmente espiritual. E o que eu vim fazer aqui, que é crescer como espírito, eu vou para um caminho completamente diferente disso e fico acumulando carros, e fico acumulando casas, mulheres ou homens, e isso seria uma forma psicótica sob a ótica espiritual, não uma esquizofrenia do corpo físico. Uma psicose espiritual, que diz respeito a desligar-se da realidade do espírito e vivenciar uma fantasia como se isso fosse realidade. Os efeitos dessa ocorrência são de alta gravidade, porque, instalados os distúrbios em pessoas psicologicamente frágeis, prolongam-se, transformando-se em enfermidades de difícil diagnóstico e mais desafiadora terapia. Então, à medida que isso tudo vai acontecendo, nós vamos sendo pressionados por essas necessidades que vêm de fora, mas que começam por dentro de nós, nós caminhamos cada vez para adoecimentos mais graves, segundo Joana. Instalados os distúrbios em pessoas psicologicamente frágeis, prolongam-se. Então, mas será que eu sou forte psicologicamente? Eu sou forte psicologicamente porque minha família está estruturada. E se você descobrir que o seu marido te traiu? E se amanhã sua mãe desencarnar? E se o seu filho for abusado sexualmente? Então é tomar cuidado com essa questão de falar, eu sou psicologicamente forte. É fácil ser forte quando tudo está sob controle. É ter essa habilidade de perceber que pode acontecer comigo. Então, se está acontecendo com esse indivíduo, não é porque ele é pior do que eu, ou porque ele é desinteligente em relação a mim. Ele talvez tenha passado por um estresse, ele tenha passado por um estímulo que foi insuportável, que rompeu todos os mecanismos de defesa dele e que ele partiu realmente para a ignorância, para a loucura ou para a autodestruição. Ok, senhoras e senhores? Próximo encontro, dia 2, será o último encontro deste ano, depois retornaremos em fevereiro. Capítulo 3, Tormentos Psicológicos, parte 2. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, pessoal da Rádio Amigo Espírita, do SoundCloud e do YouTube. Muito obrigado à Rede Amigo Espírita por ceder esse espaço. Peço a todos vocês que orem pelo José Aparecido, que é o criador, idealizador e mantenedor principal da Rede Amigo Espírita, porque ele viajará para Aracaju, cobrindo um evento que acontecerá lá no fim de semana, para cobrir ele pela Rede Amigo Espírita, foi convidado. Então, por se tratar de uma tarefa muito grandiosa, é natural que ele sofra bastante ataque, bastante interrupções, mas com o pensamento positivo de todos nós, a chance de que a viagem corra bem é muito maior, tá? Então, se puderem colocar o José Aparecido em suas orações, eu ficaria imensamente grato. Coloquem também Joana de Ângeles, coloquem também Divaldo Franco, pelo trabalho que eles têm direcionado. Ok? A vocês que estão aqui também, muito obrigado. Obrigado pelos testemunhos, obrigado pelos comentários, obrigado por participarem e por me ajudarem a seguir em frente com esse estudo, porque eu friso isso sempre, sozinho eu não conseguiria. Ok? Nos vemos então na semana que vem. Desejo um ótimo resto de semana, de ótimas reflexões e muita paz.